Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor a todos. No vídeo de hoje eu vou fazer alguns comentários sobre um post bem conhecido, você provavelmente já leu, mas a gente vai conversar, fazer algumas observações sobre este post aqui. Vai sair da igreja porque não é reconhecido? Lugar de ser reconhecido é no IML. Na igreja, a gente vai para adorar a Deus. É sobre este post que a gente vai conversar hoje. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana, aqui do canal Diário Pentecostal Historiando. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu curtir, aproveita, ativa o sininho e deixa vários comentários aí para fortalecer ainda mais o canal. Eu não sei se você concorda, se em algum momento você já concordou com esse post, depois você pensou melhor e não concorda. Eu vou passar para vocês o meu pensamento em relação a ele. E para vocês entenderem um pouquinho, já tem um argumento bíblico, uma passagem bíblica com alguns versículos que eu acredito que já dá uma voadora nesse argumento, né? Que muita gente concorda. Esse texto que eu falei para vocês se encontra em Romanos, capítulo 13, 2 versículos, o 7 e o 8. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Ou seja, eu acho muito radical essa frase de você querer ser reconhecido, vai lá no IML, que lá você é reconhecido. Porque esse versículo deixa claro que a gente precisa dar honra, honrar. Honrar você entende como reconhecer. Então, não é só IML que as pessoas precisam ser reconhecidas, não. Numa igreja quando eu falo é uma instituição. Não estou falando a igreja invisível, tal. Estou falando numa instituição. E normalmente, numa rotina de uma congregação, de uma igreja, de uma instituição religiosa, vocês sabem que tem toda aquela liturgia, todo aquele protocolo nos cultos. Por exemplo, precisa de alguém, né, a maioria das igrejas, para conduzir aquela oração inicial, aquela oração em que as pessoas estão de joelhos. Precisa também uma pessoa que direcione aquelas orações que no decorrer dos cultos a igreja levanta e faz. Precisa também alguém para fazer a ministração, fazer a pregação do culto. Existem pessoas, precisa, né, de pessoas para fazer o quê? As apresentações dos visitantes, citações de quem está fazendo aniversário, felicitações, aliás. Os avisos precisa de pessoas também, precisam sempre aí de pessoas para isso. E cantar os hinos avulsos, no caso, Assembleia de Deus. Normalmente, para tirar uma oferta, tal, chama uma pessoa individualmente para cantar, a pessoa canta, para os demais irmãos ficarem disponíveis para ofertar, né, com tranquilidade, porque quando você pede para um grupo cantar, quando vai tirar as ofertas, aí causa um transtornozinho. Então, muitos pastores optam por uma pessoa cantar, né, na hora da oferta, e não só nesse momento, né, hinos avulsos chama também em outras oportunidades. Hinos da harpa, no caso Assembleia de Deus, a gente tem esse costume de, no início do culto, a gente cantar 2, 3 hinos da harpa, e normalmente tem um irmão, uma irmã, ou alguns irmãos que conduzem
né, esses hinos. Também tem aquelas funções que não são muito ou nada visível, né, praticamente invisível, como as pessoas que trabalham no estacionamento, na secretaria, na tesouraria, mas são funções necessárias numa instituição religiosa. Também eu falei, aqueles irmãos que tiram oferta, aqueles irmãos que fazem a leitura oficial, ou seja, o que eu quis dizer com isso? Tem vários protocolos, tem várias atividades durante um culto. E aí que eu vou começar a entrar na questão desse tanto de atribuições e fazer uma relação com esse post de ser reconhecido, vai lá no IML. Por quê? Eu tenho esse livro aqui, eu já o usei em alguns vídeos, eu gosto muito dele, Neuroses Eclesiástica e o Evangelho para Crentes, uma análise preliminar. O escritor desse livro é o Karl Kepler. Ele foi meu professor na pós-graduação que eu fiz em teologia do protestantismo. Ele se tornou pastor da Batista, da Igreja Batista, e eu trouxe aqui numa live, ele participou, ele é psicólogo, participou de uma live aqui no canal, tá bom? E nesse livro aqui, na página 23, tem uma frase nesse livro que vocês vão conseguir entender o meu pensamento sobre isso, tá? Ele diz assim: o mapa de atividade na igreja se parece muito com um estádio de futebol. Muitos sentados assistindo e alguns poucos heróis correndo feito loucos, providenciando a ação. Gente, eu vou repetir mais uma vez para vocês entenderem. O mapa de atividade na igreja se parece muito com o estádio de futebol. Muitos sentados, assistindo, e alguns poucos heróis correndo feito loucos, providenciando as ações. Agora, lembrem-se dessa frase e lembrem de todas aquelas atribuições necessárias em todo e qualquer culto. Então, pessoas para dirigir, pessoa para ficar no louvor, para tirar oferta, para cantar hino da harpa, para cantar hinos avulsos, para fazer, né, todas essas atividades inerentes a um culto. E esse autor, professor Karl Kepler, ele traduziu muito, ele foi muito feliz nessa comparação com a rotina dos cultos, né, das igrejas, com um jogo de futebol. Eu não entendo muito de futebol, eu acredito que tenha 11 jogadores, né, de um time contra mais 11. Se não for isso, gente, me desculpa. No caso, 22 pessoas ali no campo, suando, correndo, dando sangue, e sua, e cai, e vai, e corre, enquanto um estádio inteiro, às vezes com 30, 40, 50 mil pessoas, dependendo do tamanho, lá passivamente olhando. Então vamos trazer esse exemplo para um culto. Você percebe em determinada... Eu assisto vários cultos de várias igrejas, várias instituições. Então você percebe, vamos lá do início do culto. A pessoa que dirige a oração quando as pessoas estão de joelhos, orando. Normalmente, tem uma pessoa só. Todo culto, aquela pessoa que faz. Algumas pessoas que você percebe um revezamento, oportunidade para outros, mas normalmente uma pessoa só. Vamos falar dos hinos da harpa. Sempre tem aquelas mesmas pessoas cantando ali.
os hinos, todos os cultos. 3 hinos, às vezes com 5 estrofes, mais coro, todo culto. As mesmas pessoas, numa igreja com 600, 1.000, 2.000. Numa pregação, às vezes no mesmo mês, um irmão, um pastor, prega várias vezes. Não estou dizendo o pastor da igreja. Outros pastores ali auxiliares, tal, eles pregam várias vezes, em detrimento de outros que você sabe da índole, sabe da capacidade, sabe que ele tem uma boa palavra e passa meses, anos. Eu conheço pastores que não têm oportunidade. Normalmente fica repetitivo aquelas pessoas, figurinhas marcadas, né? Então, o que eu falo? Já comparo com essa frase do professor Karl Kepler. Muitos correndo, poucos correndo e muitos ali sentados. E, além disso, gente, existe a questão do acúmulo de cargo. Eu já falei isso em outros vídeos. Normalmente é um pastor. Ele é um pastor. Eu vou começar lá de cima para depois a gente vir para o micro, para uma congregação. Vamos supor num ministério. Ele é um pastor setorial ou ele é um pastor de campo. E além dele ser um pastor de campo, um pastor de setor, ele ainda tem cargo na convenção estadual ou na convenção nacional. Acumula cargo. Ou seja, tem vários pastores ali sentados no púlpito que não dirige nenhum setor e também não participa de nenhum cargo de convenção, seja ela estadual ou nacional. Acúmulo de cargo. Vamos voltar para o exemplo do professor Karl Kepler. Poucos correndo feito loucos e muitos sentados passivamente. E também uma outra observação, questão de louvor. Tem também umas figurinhas marcadas, numa igreja de 600, 1.000, 2.000 pessoas ou mais. Todo culto, ou é fulana, ou é Mariazinha, ou Joãozinho, não passa de umas 4 pessoas. Será que numa igreja existem apenas 4 pessoas que cantam, que louvam, que têm unção, que gostariam de cantar, que são assíduos, contribuintes e não têm essa oportunidade, enquanto outros, pouquíssimos, precisam fazer um repertório enorme, porque todo culto ele tem uma oportunidade, tem que ensaiar horrores. Lembro de novo do livro da comparação do campo de futebol. Poucos correndo muito, feito loucos, e muitos parados, só observando. Tá? Então, estou trazendo para o micro. E ainda dá para piorar, né? Não é só isso. Muitas vezes, essas pessoas que têm oportunidade avulsa já cantam em grupos de louvor, cantando hinos da harpa, já fazem solo nos grupos ou já participam de backings vocais. Então, vamos usar um exemplo de 4 pessoas que sempre têm oportunidade avulsa, canta no grupo, solo em grupo, canta em backing, muitas vezes são regentes de departamento. Olha quantas atribuições para uma pessoa só. Quem faz muito, faz direito, faz perfeito. Depois eu dou minhas conclusões.
Vamos para outra parte aqui, para uma outra observação que eu gostaria de fazer ainda nesse assunto, sobre as pessoas das arquibancadas. Aí eu vou falar de um versículo sobre as diversidade de dons. 1 de Coríntios 12, versículos 28, 29, 30 e 31. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro, doutores. Depois, milagres. Depois, dons de cura, socorros, governos, variedades de língua. Vocês perceberam que todas essas atribuições que eu disse, tanto apóstolos, profetas, doutores, milagres, dons de curar, socorros, governos, variedades de língua, vocês perceberam que essas palavras todas estão no plural, não estão no singular? Então, eu estou fazendo uma análise desse versículo nesse sentido. Não tem um profeta só, trazendo para o contexto de um culto. Não tem só um doutor. Não tem só um apóstolo. Não tem só uma pessoa que tem o dom de curar. Não tem só uma pessoa que atende aquelas pessoas que estão precisando de socorros. Então, a gente percebe aí, comparando com a questão do campo de futebol e do print do reconhecimento. Então, algumas pessoas parecem que só elas têm capacidade, vontade, dom. Aí continua o versículo, o 29. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Aí eu falo do acúmulo, eu comparo esse versículo com o acúmulo de funções. Tem uma pessoa que é secretária, pastor, gente, faz diversas coisas, enquanto várias sentadas. Versículo 30. Tem todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho excelente. Tá? Então, esse versículo já reforça, endossa esse comparativo do campo de futebol, enquanto uns estão morrendo, se acabando com tanta atribuição, e outros ali apáticos por não ter oportunidade. Uma quarta observação que eu gostaria de falar para vocês, eu fiz um vídeo aqui, bem antigo, bem no início do canal, sobre hiperatividade religiosa. Né? Eu já usei esse exemplo, né? E quando eu escuto, quando eu analiso, observo pessoas com excesso de atividades, além de lembrar do exemplo do campo de futebol, tem uma passagem bíblica que eu acho que faz assim, ó, conecta, fecha. Deixa eu ver onde está escrito. Evangelho de Lucas, capítulo 10, 38, 9, 40, 41. 4 versículos também. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta,
Estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas só uma é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. A gente vê nessas passagens, nesses versículos, Jesus falando da hiperatividade de uma pessoa que acumula função, que está esbaforida, cansada. Né? Então a gente percebe que não é uma atitude defendida por Jesus através dessa passagem bíblica. Claro que eu não vou fazer disso uma doutrina, mas vale a pena observar. E agora eu vou amarrar esse assunto, vou fazer minhas considerações. A primeira coisa que eu pergunto, por que que isso acontece? Muitas funções para poucas pessoas, nada para muitas pessoas. Por que que isso acontece numa congregação? Será que é por falta de criatividade do pastor da igreja? Ou será que é uma desorganização mesmo? Ele não tem aquela organização daquele culto, tal, quem vai chamar, tal, né? Será que é nepotismo? Porque tem lugar que um da família canta, um prega, o outro faz a oração, o outro faz... Quem nunca viu isso? Que atire a primeira pedra. Será que é dispersão, distração do pastor? Que, nem percebi, chamei de novo? Tá. Será que é birra com algumas pessoas? Será que é falta de opção? Será que é alguma igreja que o pastor chama para cantar? Não. Não estou preparado. Você acha que é por isso? Gente, qual o motivo desse vídeo? O que eu quero alcançar com esse comentário? Que as pessoas, elas não são só agentes espirituais. Eu estou falando das arquibancadas, das pessoas que estão nas arquibancadas, na nave da igreja. Elas não são só pessoas, agentes espirituais. A gente tem que entender que aquelas pessoas têm sentimentos, têm dons, têm talentos, que gostariam também que fossem utilizados. Eu penso assim, eu vou usar até um termo que minha avó, falecida avó, mãe do meu pai, falava. Eu acredito que quem defende, escreveu, gosta de postar, vai sair da igreja porque não é reconhecido, lugar de ser reconhecida no IML. A igreja, a gente vai para adorar a Deus. Aí eu lembro de um termo que minha avó sempre usou. Só indivíduos com a fuça cheia de atividades é quem defende esse tipo de argumento e criticam quando pessoas mudam de igreja por não terem oportunidade, mesmo sendo capacitadas. Só pessoas com a fuça cheia que acha que isso é mimimi, que é crente fraco. Como pode? Entra ano, sai ano, e sempre aquelas cartas marcadas? E quantas pessoas reconhecidamente, com boa índole, com boa capacidade, estão lá jogadas nos cantos? E não vem querer espiritualizar isso não, que a gente sabe muito bem que a maioria não é todo espiritual desse jeito não. Tá? E se fosse tão espiritual, não ia estar desse jeito. Porque através dos versículos, a gente percebe aqui que as coisas tinham que ser mais divididas, mais bem divididas e organizadas. E sobre isso, pessoal, eu gostaria de deixar uma enquete sobre sua opinião. Eu vou deixar duas opções, uma pergunta e duas opções de resposta, tá? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e vou deixar também no comentário marcado, tá? Fixado no topo. É só você clicar no link e você vai conseguir responder essa pergunta. Qual a pergunta? Qual a sua opinião sobre como os pastores
distribuem as oportunidades durante o culto. Quais as oportunidades, Silvana? Oração, leituras oficiais, cantores avulsos, pregações e outras coisas, né? Outras atribuições. Qual a sua opinião sobre o seu pastor? Primeira opção, meu pastor distribui as oportunidades sempre às mesmas pessoas. Se é assim, você vai votar na primeira opção. Meu pastor reveza sempre as ofertas de oportunidades e cargos. Aí é a sua segunda opção, tá bom? Então vai ficar aqui, você vai deixar a sua opinião e depois de um certo tempo, o que eu vou fazer? Eu vou trazer aqui o feedback, o resultado dessa pesquisa, para a gente sentir aí se isso que eu falei acontece somente nas igrejas que eu pesquisei, ou também acontece aí na rotina religiosa de vocês aí na instituição que você frequenta. Aliás, eu fiz uma enquete sobre o vídeo de se o pastor, aliás, se a igreja deve ser responsabilizada judicialmente pela má conduta de seu pastor. Eu fiz um vídeo e deixei a enquete. Então, o próximo vídeo que eu vou trazer aqui para vocês é sobre o resultado dessa enquete. Tá bom? O que as pessoas acham? Porque eu apresentei naquele vídeo 2 casos. Um caso já transitado e julgado sobre esse assunto de um pastor ser responsabilizado ou não vou falar, tá no vídeo, tá? Vocês assistam. No próximo vídeo, quando eu for falar sobre, eu vou deixar o vídeo para quem não assistiu, assistir. E tem um caso que está ocorrendo atualmente, está ainda em fase de investigação. Vamos ver qual será a decisão judicial, tá? Então, nesses vídeos onde eu teço a minha opinião, faço algumas observações, eu acho legal ter essa enquete, porque às vezes a gente tá com uma visão contaminada, equivocada, e quando a gente lê, né, a enquete, o resultado, e além de votar na enquete, coloca lá no comentário o porquê você pensa dessa maneira. Porque eu não sou dona da verdade, né? Às vezes a gente tá com uma ideia formada ali, mas você recebe um comentário que você fala, faz sentido, eu não tinha pensado nisso. Por isso que eu acho interessante esse feedback, tá bom? Então, terminando esse vídeo agora, é só você ir na descrição do vídeo, vai ter o link para enquete. Você clica que já vai aparecer a pergunta e as 2 opções. Você escolhe uma das opções e coloca lá no comentário por que você escolheu essa, tá bom? Também eu vou deixar, além da descrição é embaixo aqui, tá? Fica aqui. No primeiro comentário desse vídeo, eu vou deixar o link também fixado. Você vai lá no primeiro comentário, se você não achar na descrição, clica lá, responde sua pergunta e no comentário você coloca por quê. Que aí depois eu trago aqui para vocês a resposta da opinião, né, do nosso público aqui do canal. Tá bom, gente? Eu estou sumida, eu ia falar no começo do vídeo, pois eu estou em tratamento médico há alguns meses, tá? Vocês podem perceber, eu perdi a voz, em alguns momentos eu perco a voz, isso aí é um sintoma, é uma consequência de um problema que eu estou tratando, eu estou em tratamento há 3 meses, 3 meses, um pouquinho mais, então isso me impossibilitou de estar aqui com vídeos autorais, conversando com vocês. Agora minha voz está melhorando um pouquinho. O meu tratamento é devagar, mas ele está surtindo efeito, né? E eu peço que os irmãos orem por mim, para que Deus me dê saúde e fortaleça. E eu resolvi fazer esse vídeo porque eu pensei assim, é uma forma de eu tirar o foco do problema, né, do tratamento, que eu vou me preocupar, né, em elaborar o roteiro, tal, editar, trazer aqui, e acredito que isso também vai ajudar no meu tratamento, tá bom? Então, mais uma vez, obrigada a você que assistiu o vídeo até aqui, até o final,
Se você não é inscrito, verifica aí. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E aproveita e já deixa seu comentário, deixa sua curtida. Isso torna o canal relevante e o YouTube acaba indicando, né, recomendando esse vídeo para mais pessoas. Tá bom, gente? Muito obrigada. Ative o sininho aí. E até o próximo vídeo, que eu vou trazer a enquete daquele outro vídeo sobre igreja ser responsabilizada judicialmente por más condutas de pastores. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios 13:8. Se inscreva, curta e compartilhe. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal.